Você sabe quem você é? Você está dando ouvido para aquilo que Deus fala sobre você? Ou sobre que as redes sociais, a opinião dos outros ou os seus próprios erros definam isso? No vídeo de hoje eu quero lembrar a sua verdadeira identidade em Cristo, pois sem ela você jamais atingirá os objetivos que o Senhor colocou no seu coração. Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu quero aprofundar quais são os impactos de não ter uma identidade firmada em Deus e também dar um direcionamento de como a gente saber quem nós somos do Senhor para que a gente possa fazer tudo aquilo que Ele deseja aqui na Terra. E o que é, afinal, a identidade? Bom, a identidade é um conjunto de crenças que definem quem nós somos, como a gente se vê. E ter uma identidade firmada em Deus é algo tão importante que Satanás está o tempo todo tentando direcionar a nossa visão para o lado errado, fazendo com que a gente baseie a nossa identidade em outras coisas além de Deus. E isso é extremamente prejudicial para a nossa vida. O primeiro ponto é que não ter a identidade firmada em Deus pode abrir portas para o pecado. Por exemplo, muitas vezes na minha vida, pessoas acham que eu acabo sendo muito extremista em coisas relacionadas a Deus. E se eu der ouvidos a esse tipo de comentário, eu posso acabar caindo em pecados por conta de comentários dos outros. Se eu pensar assim, nossa, será mesmo que eu tô sendo muito extremista? Será que eu não deveria dar uma abertura para as coisas de Deus? Algo assim, daí pode o quê? Ele acabar levando para pecados como fofoca. Isso das pessoas acharem que podemos estar sendo radicais demais é algo que pode acontecer continuamente quando a gente está caminhando com Deus. Porque na Bíblia diz que as pessoas naturais, elas não entendem as coisas da Bíblia. Isso está escrito principalmente em 1 Coríntios, de 2 a 14, quando fala: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las porque elas não se discernem espiritualmente. Então, se a gente não estiver muito bem firmado no Senhor, cada vez que alguém falar alguma coisa que você tá indo longe demais das coisas de Deus, que você tá sendo muito exagerado, você vai acabar abrindo espaço para dúvida. Será mesmo que eu tô fazendo a coisa certa? Isso não pode acontecer na nossa caminhada. A gente tem que estar muito certo de quem nós somos em Cristo. O segundo ponto é que ter identidade firmada em Deus gera segurança emocional e espiritual. Porque dessa forma a gente acaba não vivendo para buscar validação nos outros, e sim só em Deus. Já se a gente não tá com isso bem certo, acabamos buscando validação, por exemplo, nas redes sociais, na opinião dos outros, em desempenho físico, por exemplo, na academia ou no trabalho, buscando assim em todos os lugares, menos em Deus. O terceiro ponto é que ter uma identidade firmada em Cristo nos protege de mentiras e de acusações falsas. Se nós não soubermos quem somos em Deus, qualquer mentira de Satanás na nossa mente vai fazer duvidar de quem nós somos em Cristo. Por exemplo, se você cometeu algum pecado e aí veio uma mentirinha dele: você não é mais amado, Deus não te quer mais por perto. E se você não tiver essa identidade firmada, você vai acabar acreditando nisso. E isso é uma mentira muito grande, né? Porque mesmo quando a gente erra, Deus tem a graça de nos perdoar se a gente estiver verdadeiramente arrependidos. E o nosso valor não está naquilo que a gente faz para Deus. Então, não importa o que a gente faça, Deus não vai deixar de nos amar ou não vai nos amar mais por causa das nossas atitudes, porque Ele nos ama simplesmente por quem nós somos. Quarto ponto é que ter identidade consolidada evita comparação e inveja, porque dessa forma a gente vai saber a originalidade que nós temos em Cristo, que Deus nos fez de uma forma única e especial. E dessa forma não faz sentido, por exemplo, a gente olhar para outra pessoa, ver que ela é diferente, ver que ela tem qualidades diferentes e a gente acabar se sentindo mal por isso, porque passamos a enxergar a beleza de sermos únicos, de saber que não existe ninguém igual a você, não existe ninguém igual a mim. Isso é maravilhoso, porque Deus fez na gente de forma muito especial. Então a gente fica liberto dessa necessidade que a sociedade impõe em nós de sermos todos iguais e também passamos a viver com mais gratidão em ser quem nós somos em Deus. E por último lugar, a identidade firmada nos leva a cumprir o nosso propósito, porque o que mais o inimigo quer é que a gente se ache incapaz, insuficiente para fazer aquilo que Deus nos chamou.
Mas nós devemos entender que Deus já nos deu tudo aquilo que precisamos para fazer aquilo que Ele nos pediu. E enquanto o inimigo quer que a gente nos veja como qualquer um, Deus quer que a gente tenha a imagem de nós como embaixadores do reino. Bom, então como devemos fazer para pensar da forma correta? O primeiro lugar é a gente, em um momento íntimo de oração com o Senhor, pedir para que Ele nos revele aonde que a gente tem buscado a nossa identidade. Se a gente tem buscado em outras pessoas, em redes sociais, como eu havia comentado antes, ou se a gente tem buscado nos nossos próprios erros, e o Senhor vai revelar tudo isso pra gente. E a partir disso, Deus traz à nossa memória situações que às vezes a gente nem lembrava e que Ele nos mostra que isso influencia na forma como a gente se vê. E eu já vou avisando que isso não é um processo fácil, porque muitas vezes a gente vai ter que enfrentar coisas que a gente não queria enfrentar, mas que é extremamente necessário para que a gente possa ter a nossa identidade firmada no lugar certo. E então, depois que Deus, o Senhor, revelar tudo aquilo que acaba influenciando, nós devemos entregar a Ele para que Ele possa curar aquilo que foi gerado dentro de nós, para que Ele possa mostrar onde que a gente deve, talvez, liberar perdão. Assim, nós iremos tirar, com o auxílio de Deus, tudo aquilo que a gente pensou sobre nós mesmos que está errado. E, por fim, devemos entender como Deus nos vê e qual é o nosso valor nele. Eu gosto muito de uma frase que agora eu não lembro de quem que é, mas que fala que nós valemos o preço de um Deus morto. E isso é tão forte, gente, pensar que Deus deu seu único filho para morrer numa cruz por nós. E se a gente ficar meditando nisso, a gente passa a ver que, nossa, nós valemos muita coisa para Deus. E eu vou ler algumas declarações bíblicas a respeito disso. Em Salmos 28:7 diz que nós somos fortes porque o Senhor é a nossa força. 1 Jó 4:4 Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Romanos 1:7 Somos amados de Deus, perdoados, livres do domínio do pecado e da maldição. Colossenses 1:13 Somos transportados das trevas para a luz. 1 Pedro 2:24 somos curados por Jesus. Romanos 1:8 Tenho perdão dos pecados. Salmos 91:10 Saúde em Cristo. Então, tem várias declarações na Bíblia que diz maravilhas que Deus pensa sobre nós. E a gente tem que pegar e fortalecer a nossa mente nisso. E não é um processo fácil, porque o inimigo sempre vai estar colocando setinhas na nossa vida pra gente pensar coisas erradas a respeito de nós mesmos. Então, nós temos que estar sempre revisitando essas verdades e afirmando elas no dia a dia. Por exemplo, nos meus estudos, eu várias vezes tenho que ficar reafirmando pra mim mesma que eu tenho a mente de Cristo, que dessa forma eu posso compreender os assuntos e posso gravar, ter memória. Então, assim, é uma coisa diária da gente estar sempre ali fortalecendo a nossa identidade em Deus, para estar blindado mesmo de tudo aquilo que o mal quer nos trazer. Então, obrigada por terem assistido até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe.